Olá, amigos, tudo bem? Hoje o vídeo é com um tema muito interessante, você não leu errado. Hoje nós vamos falar sobre a cannabis ou a maconha. Mari, como assim? O que isso tem a ver com os cães? O que isso tem a ver, né, com o mundo dos pets? E isso que eu vou dividir com vocês hoje. Tudo que eu vou dividir com vocês, gente, é coisas que eu aprendi com médicos, com estudos, com matérias, né, realmente de fundo médico, tá, gente? Não é minha ideia, né, não é minha opinião baseada em, sei lá, em nada, não. É tudo que eu estudei, todo o meu entendimento depois de tudo que eu li e aprendi, e eu quero dividir isso com vocês. A possibilidade, gente, de ter pensado sobre isso foi depois de ver a quantidade de medicação para dor, de medicação controlada, todos os efeitos colaterais e todos os riscos pro rim e pro fígado da Amora, e nessa quantidade absurda de remédio que ela toma para o tratamento de dor crônica, né, que é o proveniente da artrose, da osteoartrose, da artrite, né, daquele joelho dela lesionado, e tudo isso que ela tá vivendo nesse processo de dor. Eu vou falar, gente, uma coisa muito interessante para vocês, porque eu acho que a falta de conhecimento sobre um assunto é que causa todo esse mistério, que entra, né, toda esse mundo ilusório, né, e irreal sobre um assunto, né. Então, assim, tudo que você tem que falar, você tem que ter uma base, você tem que ter um conhecimento sobre aquilo, e foi isso que eu fui buscar. Se você tivesse me falado há pouco tempo atrás sobre tratar a Amora com a cannabis ou com a maconha, eu teria ficado surtada, que, imagina, né, vou usar uma droga na minha cachorra, jamais. Mas isso chama desinformação, isso chama falta de conhecimento. Existe todo uma desinformação, né, a respeito da cannabis, e é isso que eu vou trazer para vocês, né, um pouquinho dessa informação que a Mari recebeu e que eu achei muito importante dividir com vocês. A cannabis, ela tem um grande potencial no controle de dores crônicas, de processos inflamatórios, de metabolismo, de insônia, no tratamento de depressão e ansiedade e muito mais, né? Então, assim, quando a gente pensa em cannabis hoje, a gente sabe, né, que a gente está falando de uma medicação. Então, para isso, né, vamos deixar isso muito esclarecido aqui no vídeo, porque informação é tudo, e foi isso que eu aprendi e quero dividir com vocês. Cannabis e maconha é a mesma coisa, né? Então, assim, a diferença, né, de cannabis para maconha é porque cannabis é um termo médico, né, para uma planta, né, que é a planta da maconha, que é usada de forma medicinal e não de forma recreativa. Quando a gente pensa em maconha, quando alguém fala a palavra maconha para você, você já tem um conceito do que é, né? E então, quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de algo médico, né, de algo estudado, né, atualmente legalizado em vários locais, em vários países, em várias cidades, para fins medicinais mesmo, né? A gente está falando de coisas médicas e não recreativas. Então, nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa, que é a mesma planta, a mesma família, só que o termo cannabis é que difere tudo. Então, o termo cannabis a gente usa para quando existe um tratamento médico, né, feito por médicos, com a planta da maconha. E quando, né, você fala da planta maconha em si, né, você está falando de uma planta que é fumada, né, por algumas pessoas para fins recreativos, né? Então, assim, não vou entrar muito nesse tema porque eu acho que não é o foco, não é o interessante aqui. O que eu quero dividir com vocês é a cannabis mesmo, é o termo medicinal e os benefícios que isso vai trazer, independente da minha opinião sobre a maconha. O nosso cérebro, gente, ele já reconhece, ele tem receptores canabidioides, né? Vocês sabiam disso? Pois é, isso é estudado, isso é científico, né? Então são médicos que dizem isso. Então existem os receptores canabidioides no cérebro humano e no dos animais, né? Então eles estão ali e eles são responsáveis por uma sequência de benefícios do seu corpo. Quando você suplementa isso, né, que é quando você usa a cannabis, né,
de acordo com aquele fim que você precisa, seja dor crônica, seja ansiedade, seja insônia, seja Alzheimer, Parkinson, convulsões, né? Então, quando você usa ela especificamente, porque existe, gente, eu já até postei isso lá no meu Instagram, Família Vieira Show, tá salvo lá em destaques. Existem vários componentes, o CBD, o THC e vários outros, né? Que são componentes que, usados de forma específica, eles vão causar aquilo que você está buscando, né? Então, quando você procura um médico, né, prescritor da cannabis, você vai com uma queixa, né, com uma doença, e é dentro daquilo ali que aquele médico que estudou para aquilo, ele vai saber qual componente daquele ali é o que vai tratar a sua dor, ou a sua insônia, ou a sua ansiedade, ou a sua convulsão, ou o seu Parkinson, né? Então, isso é tudo estudado, tá, gente? Então, assim, vamos dividir o que é CBD e THC. Eu acho isso muito importante, muito, muito mesmo. As pessoas precisam entender isso. O THC é o que é o responsável pelo que as pessoas chamam de onda, né? Ele causa a sensação de sonolência, de leveza, imagino, né? Pelo que eu li, não sei, de alucinação, de felicidade, né? Então, ele causa todas essas sensações. Quando a gente fala de CBD, a gente está falando de uma propriedade, né, do óleo ali que é feito, né, com a maconha, sem esse THC. Então, ele vai tratar de forma medicinal, sem isso que a gente considera efeito colateral. Então, você não vai ter. Então, quando um médico prescreve ou para um humano ou para um animal, né, um óleo de CBD, né, a gente sabe que o nível de THC que tem ali, ou ele não vai ter, assim, de forma irrisória, de uma forma que ele não vai te causar essas sensações, né, que a planta fumada te dá, né? Essa é a diferença, né? O CBD, ele é uma medicação, né? O THC é esse componente que causa todos esses efeitos que tá quando é fumado na planta, tá, gente? O que não vai causar no óleo. Então, se você tem alguma dúvida quando você ouve falar assim, fulano tá fazendo tratamento com o óleo, né, da cannabis e tudo. Então, se você tem dúvida, se existe alguma chance de você ter, né, algum sintoma alucinógeno que esteja parecido com aquilo que alguém fuma, pode esquecer, tá, gente? Que isso não vai acontecer. São coisas diferentes, são situações completamente diferentes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de como que isso entraria na vida da Amora. A Amora tem um processo, né, quem nos acompanha sabe, de dor crônica absurdo, que nenhuma medicação que ela toma consegue controlar, e olha que ela toma muitas medicações. Ela toma pregabalina, mantadina, dipirona 3 vezes por dia, tramadol, é muita coisa, gente. Então vai chegar uma hora que o fígado, o rim, não vai dar conta. É muita droga junto, é muita droga com efeitos colaterais gravíssimos, né? Entendeu? Então, assim, hoje eu consigo entender, né, vários desses efeitos colaterais que a Amora sofre, infelizmente, porque por causa da fibromialgia e da artrose que eu também tenho, bruxismo, que eu sinto muita dor, eu tive que passar a fazer o uso da pregabalina igual ela, 2 vezes por dia, né, de usar dipirona e tramadol com grande quantidade, e sei, sabe, o quanto isso faz mal e o quanto, né, de sintomas depois que me aparecem, como insônia, ou então sonolência, é tudo confuso, gente, tontura, ou às vezes uma sensação de perca de memória, é muito ruim, gente. E visando todos esses malefícios para a saúde, eu comecei a pesquisar coisas que pudessem nos ajudar de forma mais natural, que agredisse menos o nosso organismo. Que foi aí que eu conheci a cannabis e comecei a pesquisar e que comecei a ler e comecei a puxar todas essas informações. E quando eu vi que nós temos essa enzima canabidioide no nosso cérebro, ela já existe lá e que você pode suplementar ela com o óleo da cannabis, sabe, de forma benéfica, sabe, no controle da dor. E assim, e a quantidade de pessoas, gente, quando você lê de pessoas e animais que foram beneficiados com a retirada, às vezes, até completa, né, de pessoas que tomavam em 10, 15, né, 5, ou mesmo que poucos remédios para dor, e essas pessoas puderam cortar todos esses remédios para dor fazendo uso de 2 gotas na boca, gente, de um remédio, né? Então, assim, eu não tô aqui para discutir, né, uma questão de opinião sobre isso. Eu tô aqui para falar de questões médicas, né? Não é minha opinião sobre nada. São questões médicas sobre o assunto.
E é isso que me interessou, né? É isso que eu estava buscando para a Amora, né? Qualidade de vida, controle da dor, né? E retirada do máximo de medicações possíveis, né? Que estão cheias de efeito colateral no organismo da Amora. Quando você, né, quer iniciar um tratamento, caso você ou o seu cachorro, né, tenha alguma comorbidade que precise, né, de um tratamento, né, com a cannabis, qual que é o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é você achar um médico prescritor. Se você é humana e está passando aí por um processo de dor, de depressão, de ansiedade, de Alzheimer, de Parkinson, de epilepsia e várias outras doenças que são tratadas, que são dezenas, né, com a cannabis, você vai procurar um médico, né, prescritor. E na veterinária a mesma coisa. Eu procurei uma médica veterinária, né, prescritora de cannabis. O que é uma prescritora de cannabis? Porque além de médica formada, ela fez um estudo, né, ela se aprofundou na questão da cannabis, né, quais são os benefícios, quais são as quantidades, quais são os componentes que precisa ter naquele óleo ali para beneficiar naquela doença específica. Então, eu procurei uma médica prescritora para a Amora, ela vai fazer uma consulta com essa médica, mas claro que já tentei ler o máximo possível e entender o máximo possível. Então, o primeiro passo, né, do tratamento, tanto para humanos, tá, gente, quanto para animais, tô falando no geral mesmo, de uma forma que quem estiver vendo esse vídeo e precisar dessa ajuda já vai saber. Então, a primeira coisa é você procurar um médico que é prescritor. Hoje na internet existe vários médicos, psiquiatra, neurologista, ortopedista, né, de todas as áreas que você imaginar que são prescritores, né? Então, você vai agendar uma consulta com esse médico. No meu caso, né, a telemedicina é muito mais fácil, né? E eu marquei telemedicina para mim e para a Amora vai ser uma consulta presencial mesmo. A veterinária vai vir aqui na minha casa consultar a Amora. Mas eu não achei aqui dentro da minha região, Contagem, Belo Horizonte, um médico prescritor mesmo, só achei online. Então eu já agendei com uma médica online prescritora, no meu caso, para o meu controle de dor. E para a Amora, né, essa veterinária vai vir aqui fazer isso. Então você acha esse médico prescritor, você passa para ele todas as suas comorbidades comprovadas, tá, gente? Que você tem essas doenças. E aí ela vai fazer, né, um estudo depois direitinho de quais seriam, né, os melhores componentes, quais que seriam as melhores opções de tratamento para o seu caso, né? Com quais componentes, né, do CBD você vai usar no óleo para te beneficiar naquela comorbidade. Mas não é tão fácil assim, né? Não é só a médica te fazer uma receita e tudo. Você tem que pegar essa receita, você tem que entrar no site da Anvisa e conseguir uma autorização da Anvisa, tá, gente? Então não é simplesmente conseguir uma receita, beleza, opa, vou sair comprando cannabis por aí, não. Não é assim que funciona. Você tem que entrar no site da Anvisa, você tem que pegar uma autorização da Anvisa. A Anvisa vai expedir um documento para você e com esse documento de autorização da Anvisa na mão, mais a sua receita médica, a sua própria médica prescritora, ela vai te indicar, porque existe já vários, né, portais, vários sites, né, tanto de importação quanto de associações que tem dentro do Brasil aqui autorizadas, tá, gente? Tô falando de coisa legal. Então, elas são autorizadas, né? Então, depois de todo esse processo é que você consegue comprar o óleo de CBD ou o óleo da cannabis. Então, com essa receita da Anvisa, né, na mão e essa receita do médico na mão, você chega, né, no site, né, e vai comprar esses importados e vai esperar aí 20, 30 dias, vai chegar na sua residência ou você vai procurar uma associação brasileira. Essas associações, gente, elas já têm esses óleos, né, com um preço acessível, tudo legalizado, registrado, tudo direitinho, tá, gente? Não é nada, né, comprado aleatório ou sem nenhuma autorização governamental, não tem nada disso, tá, gente? É tudo regulamentado. E a partir disso você vai fazer o uso, né, para benefício daquela doença, né? Então é assim que funciona. Eu acho que informação é tudo, gente, em vista de que quem nunca ouviu esse termo, fulano, né, maconheiro, tá acabando com a vida dele, não sei o que, não sei o que, e aí a gente cria, né, já logo um pré-julgamento sobre uma situação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A bebida alcoólica, né?
A bebida alcoólica, para quem toma um champanhe no final do ano, para quem vai no churrasquinho e toma uma cerveja, né? Para quem num momento especial ou num momento diferente vai lá e toma alguma coisa, você considera aquilo algo muito errado? Acho que não, né? Todo mundo faz. Mas aquela pessoa que você conhece, que bebe literalmente em todas as ocasiões e todos os momentos e te causa uma preocupação, aquilo já deixa de ser uma coisa, né, benéfica para virar uma coisa prejudicial. Correto? Correto. Se você faz uso, né, de uma medicação e abusa do uso dessa medicação, você deixa de fazer uma coisa certa para fazer uma coisa errada. Correto? Minha visão, tá, gente? A cannabis ou a maconha nada mais é, gente, nada mais é do que uma planta. É uma planta. A planta de Deus caída ali no chão que nasceu. A forma com que as pessoas passaram a usar aquilo, né, que a gente pode considerar ela errada, né? A forma, né, com que ela pode ser usada, né, de uma forma que possa te fazer mal, é que é errada, né? Aquilo, né, assim como um chá de boldo, um chá de alecrim, um chá, né, de capim santo, um chá de qualquer outra coisa, né, usado até em excesso, vai te fazer mal. Você sabia disso? Né? Pode ficar tóxico usado em excesso. Tudo, gente, na vida é usado em excesso. É ruim, é maléfico, né? E aquilo usado a benefício é o correto. E é isso que a gente está buscando, né? Para mim, para a Amora, eu acho que para todas as pessoas que têm algum sofrimento, né? Alguma dor, alguma doença, né? Que estão aí se beneficiando do uso de uma planta como remédio, né? Então essa é a diferença, o uso da cannabis como medicação, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero trazer mais vídeos depois para vocês com esse tema. Eu acho esse tema muito importante de ser conversado. Eu acho que tem muitos campos ainda, sabe? Que a gente pode entrar, que a gente pode explanar, que a gente pode conversar. Eu quero mostrar para vocês muita informação depois da consulta da Amora, depois que eu tiver com a prescrição na mão, sabe? Todo o processo que a gente vai desenrolar da Anvisa, depois achar o medicamento dela, de como que ela vai responder no processo da dor, se a gente vai conseguir, sabe? Aquilo que a gente busca, que é eliminar, né, esse monte de medicação, sabe? Que tá trazendo esse monte de efeito colateral para a vida dela e deixar ela simplesmente com o óleo extraído de uma planta chamada maconha, né? Que vai ser usada como cannabis medicinal na vida da Amora. Então é sobre isso, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho, de ter aberto a mente de vocês com conhecimento, porque, igual eu falei, conhecimento é tudo, né? É isso que eu busquei, né? Informação e conhecimento, né? E isso abriu muitas ideias, muitas gavetas ainda para serem preenchidas com informação. E eu acho importante dividir isso com vocês, e é isso que eu vim fazer, tá bom? E eu vou contando pra vocês como que a Amora vai ficar depois dessa consulta com o uso. Eu acho muito importante dividir isso com vocês, até se funcionou, como eu tô com muita esperança que vai funcionar pela quantidade de relatos positivos, né? Mas eu vou dividir isso tudo com vocês, então não esqueça de correr lá pro Instagram Família Vieira Show, porque eu vou dividir sempre tudo com vocês, primeiro lá, e depois eu vou explanando as informações aqui também. Um beijo pra vocês, fique com Deus e até mais para mais conhecimento. Tchau!